Fala, Scantuber! Beleza? Meu nome é Tevo Soares e você está no canal Scantevo. A dúvida que mais chega para mim no Facebook, no Instagram, no e-mail, nos comentários é: qual a diferença entre o curso Scantevo e o curso Corner Pro? Aí você olha a duração desse vídeo e vai pensar assim: pô, meu, mas tudo isso para explicar a diferença entre os dois cursos? Caramba, meu! Não é que eu quis mostrar um exemplo prático da vantagem quando você adquire os dois cursos. Além disso, como sempre, né, o vídeo está lotado de dicas aí sobre triplas, enfim, dica de um monte de coisa aí, e no final uma observação muito importante também para quem pretende adquirir somente um dos cursos. Então tem uma observação ali no caso de você que quer adquirir somente o curso Corner Pro, por exemplo. E por fim, porque já está gigante esse vídeo, vamos agilizar nessa introdução aqui também, né? Uma promoção que está vigente, claro, né, na data de postagem desse vídeo. Não sei se quando você assistir ainda vai estar valendo, mas vou deixar aí o link na descrição. Então, você tem o link do curso Scantevo, link da prévia do curso Scantevo, link do curso Corner Pro, link da prévia do curso Corner Pro. Enfim, tá tudo aí na descrição. Qualquer coisa que eu não respondi no vídeo, você vai encontrar mais detalhes nos links na descrição. Bora pro vídeo! Vamos lá então. Antes de mostrar todas as diferenças entre os dois cursos, eu quero mostrar para você os stories que me deram esse estalo aí para gravar esse vídeo, né? Então, a partir desses stories começaram a chegar um monte de direct. Aí eu falei, bom, vamos gravar, fica fácil de eu responder no futuro, né? É só eu enviar o link do vídeo pro pessoal agora, e aí ninguém tem que ficar ouvindo aquelas pilhas de áudio que eu costumo enviar no direct quando alguém me pergunta alguma coisa, né? Eu sei que eu falo bastante, mas eu vou melhorar. Bom, isso aqui foi ontem, uma brincadeira, né? Um jogo aí, Colômbia e Venezuela, apareceu o UFC, né? E aí hoje cedo eu acabei postando aqui, né? Que eu recebi um alerta aos 24 minutos no Telegram, falando, ó, entra aí num jogo aí, ó, que tá bom para dois cantos, hein? Dá uma olhada lá. Assim fiz, só alegria, sem sofrimento, canto aos 35, canto aos 39, né? Teve até gol no finalzinho ali. Depois, pouco tempo depois, vamos pausar aqui, aí. Pouco tempo depois, aos 25 minutos de jogo, né, alerta falando, ó, jogo bom para dois cantos aí, ó, fique esperto. Só que eu não estava esperto, né, eu não estava perto do telefone, né, eu estava ocupado. Acabou que saiu um monte de canto aqui, né, e a hora que eu voltei, que eu entrei em casa, olhei tudo isso aqui e falei, nossa, mas acontece, né? Enfim, saiu um monte de canto na partida também. Aí aqui eu registrei o horário, né, desses alertas. Então um alerta foi às 10h23 e o outro foi às 10h29. Jogos próximos, né? Não dava para duplar, fazer alguma coisa ali, né, mas bem próximos. Aqui eu postei depois que chegou um alerta aos 84. Interessante, né? Esse jogo aqui a gente já tinha operado no primeiro tempo, né? Então tem gente que fica com essa coisa de já tive green no primeiro tempo, então chega, no segundo tempo desse jogo eu não vou não. Ou se toma um red e fala, não, ixi, esse jogo aí eu tô traumatizado. Tem nada a ver, primeiro tempo é uma coisa, segundo tempo é outra coisa, né? Duas operações. Então eu recebi o alerta aos 84 dava para entrar para dois cantos? Não, né? Tava muito em cima para entrar no asiático, já tava alto, eu falei, vou esperar o último canto aqui, né? O jogo tá bom, pô, né? Maravilha, entrei aqui, canto quase que no último lance, mas beleza, faz parte do mercado, né? Às vezes é sofrido mesmo, né? Alerta às 11h42. Depois aqui o jogo que eu perdi no primeiro tempo, que não deu tempo de entrar, né? Aqui eu entrei, né? Aqui foi beleza, então avisou aos 74, entrei aos 77, 78, saiu uma penca de canto aqui, foi bem tranquilo, né? Alerta às 11h35, tá? Então aqui a gente teve 4 alertas de 2 jogos, né? Os mesmos 2 jogos do primeiro tempo, o robô também entendeu como bom, também ainda no segundo tempo, ou seja, não abandone uma partida só porque você teve green ou red, acompanha ela no segundo tempo, né? Então foi uma das coisas que eu escrevi aqui, né? Você precisa aprender a analisar a partida sem depender dos outros. Sim, você precisa, isso eu falo demais, né?
você pode ainda criar robô para ficar procurando partida para você. É sobre isso que eu vou falar na hora que eu for explicar aqui o curso Corner Pro. Aqui, o que eu acabei de dizer, né, mesmo que você esqueça, né, ou abandone uma partida, quando você tem um robô, né, feito por você mesmo e não pelos outros, né, o robô vai te lembrar da partida, como os meus robôs me lembraram. Né? Você tem que parar de ser refém de grupo, né, é o que eu falo bastante também. Né? Isso aqui, infelizmente, né, doa a quem doer é uma verdade. Né? Tem gente que gosta dessa coisa de ficar dependendo dos outros, porque quando toma head, né, fala, a culpa não foi minha, é o tipster que errou. Né? Mas também a hora que tem o green, né, não pode bater no peito e falar, pô, eu que analisei, eu que encontrei, né? Então, né? Enfim, vamos tocando aqui. Então, a partir desse story aqui, aí começou um monte de direct, né? Por quê? Eu recebi um alerta às 13h24, às 13h26 e outro às 13h29, né? Alerta de jogos diferentes, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes meus robôs eles enviam o mesmo jogo, às vezes 2, 3 vezes, porque eu coloco ali 5 ou 6 snipers mirando para cenários ali que me agradam, né? E às vezes um só encontra, já é suficiente, já me garante a entrada. Mas se tiver 2, 3, 4, se todo mundo apontar para ele, maravilha. Vou pesar a mão? Claro que não, mas me dá mais confiança, né? Porque vários estavam mirando ali e me avisaram, né? Então aqui 3 partidas diferentes, né? Praticamente na mesma hora, né? Exceto por esse aqui às 13h29. Porém, né? Esses alertas, a hora que chegou aqui, né? Eu tava aos 24, 25 minutos. E esse, a hora que chegou, eu tava aos 28. Então foram jogos que começaram no mesmo horário. O que mudou aqui foi o momento da notificação, mas todos eles estavam ali com praticamente a mesma minutagem. Era 40, 45 segundos de diferença, pelo que eu me lembro, tá? Então aqui o que eu fiz? Pô, recebi os 3. Os 3 jogos foram analisados por robôs que eu configurei. Né? Então tem que pensar muito rápido. Chegou o alerta, eu vou fazer o quê? Não dá tempo de você analisar tudo ali. Né? Então é aquela última olhada rapidinho, né? Porque eu já sei o que o robô considerou para me avisar. Né? Então eu fiz as 3 entradas avulsas, normais, né? Com odd 1.8, que é o que eu gosto de operar no dia a dia. E beleza. E eu falei aqui, pô, dá para eu gravar aqui um exemplo para o pessoal, né? Tem muita gente que erra duplando, triplando, quadriplando, ou até mais do que isso, né? Depositando toda a confiança nisso. Então, às vezes, a pessoa pega, sei lá, ela aposta o valor de R$5 as apostas, cada aposta, né? Então, ela pega, às vezes, acha 3 jogos ali, coloca aqueles 5 ali, tipo, tudo ou nada. Isso é completamente errado, isso destrói banca, você não vai conseguir assim, né? Então, você encontrou 2, 3, 4 oportunidades, essa é uma dica, inclusive, né? Faz as operações avulsas, simples. Por quê? Porque se você acertar 2 e errar uma ali, daquelas 3, beleza, você vai estar no lucro, desde que você esteja com odd 1.7, 1.8 ou mais do que isso, né? Pega a moedinha do carro ali, um valor que não vai fazer diferença para você, da sua banca, e coloca na tripla, na quádrupla. Por quê? Porque se bater, legal, vai dar muito dinheiro? Não vai dar muito dinheiro, não vai mudar a sua vida. Mas pode multiplicar. Então, às vezes, R$10 pode virar R$30, por exemplo. Então, você tem mais moedas, vamos falar assim, para tentar outras triplas, outras quádruplas, enfim. Né? Eu considero isso, né, para mais do que tripla, né? Tripla, quádrupla ou mais. Né? Até dupla, beleza. Eu adoro trabalhar com dupla no dia a dia. Né? Então, tem muita operação aqui no canal onde eu mostro dupla com asiático, dupla com último canto, dupla com 2 cantos, enfim, dupla eu considero tranquilo, tá? Porque a odd é interessante. Você pega uma odd 3 ali, né? Uma coisa assim, né? Tripla já começa a ficar arriscado, então tem que tomar cuidado. Não centraliza tudo ali. Pega só uma moedinha, taca ali. Se perder, perdeu. O teu foco, a tua operação principal, né? Tá na aposta simples. Aí, vezes 1, vezes 2, vezes 3, vezes quantas partidas você fez naquele momento, né? Então aqui fiz as 3 entradas, beleza, falei, bom, vou triplar, tá tudo ao mesmo tempo, os 3 analisados com os mesmos robôs, com os mesmos critérios que eu defini, né? Aí eu acabei postando, né? Deixa eu pausar aqui, né?
que eu fiz aqui? Foi uma tripla onde eu entrei para 2 cantos, né, nas 3 partidas. Então estava muito bem sincronizado. Só essa partida aqui que estava com a minutagem um pouquinho diferente não deu para pegar 1.7 nela. Mas como as outras tinham passado um pouquinho de 1.7, né, multiplicando tudo aqui, eu peguei uma odd 5 e alguma coisinha ali, 5.1, alguma coisa assim, né. Então aqui bateu, tranquilo. E se não tivesse batido? Sem problemas, porque na minha gestão padrão, as outras 3 operações, né, vamos considerar que essa não tivesse batido, né? Com 2 greens e um red, eu tô no lucro, né? Porque eu opero com 1.8, 1.9, mesmo que eu opere com 1.7, estaria, né? Então, tranquilo, né? Então, eu coloquei aqui para ilustrar que se você está analisando o jogo ali manualmente, você não consegue analisar tão rápido assim 3 partidas. É muito difícil, realmente é muito difícil, né? Com o robô, tem essa facilidade, né? Por quê? Porque assim que ele me mandou, eu joguei para a caderneta. Ele mandou outro jogo, joguei para a caderneta. Ele mandou outro, joguei para a caderneta. Fica tudo muito mais dinâmico, né? Dá aquela última olhadinha? Sempre, né? Mas eu sei o que o robô está falando para mim. Ó, o jogo tá assim, 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 tem isso, 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 tá acontecendo isso, isso, isso. Então, né, não tem que olhar tanto assim em cima da hora. Agora, manualmente, você vai olhar informações, enfim, números, você vai demorar, então é bem complicado, tá? Então aqui eu quero mostrar o que? No curso Escantevo, né, escantevo.com.br, para quem não conhece ainda, né? Aqui eu começo do zero, para quem nunca nem colocou o pé nesse mercado, não tem nem conta na Bet365, por exemplo, né? Então, é um curso que você pode operar para escanteio em qualquer casa de apostas, mas como a Bet365 é a mais famosa aqui no Brasil, né, eu criei um módulo ali de como criar a conta, como colocar o dinheiro, como verificar a conta, enfim, tudo que envolve ali a plataforma em si, né? Então tem um módulo somente disso, né? Depois a gente começa a desenvolver o quê? O mais importante, técnica? Não, mentalidade. Então você para de ser jogador e começa a pensar como investidor. Então tem várias aulas ali, onde eu trabalho com matemática financeira, juros compostos, enfim, um monte de coisa ali para você parar de ficar brincando nesse mercado. Então você tem que falar, quero viver disso, quero me profissionalizar. Então muda a mentalidade, senão não vai adiantar nada, tá? Depois eu parto para o módulo de gestão de banca, né? Não tem só um tipo de gestão. Então você tem gestão por unidade, gestão de alavancagem, gestão por porcentagem, gestão com saque, gestão sem saque, ciclos, enfim, tem um monte de coisa. Então, é um módulo completaço ali sobre gestão e qual que é a gestão que eu faço no dia a dia, né? O porquê, como que eu trabalho, quantas operações eu faço, enfim, né? Tudo isso aí. E aí eu vou mostrando, né, conforme o curso vai evoluindo, então ferramentas gratuitas que eu utilizava, não utilizo mais, mas excelentes para quem está começando, né? Depois ferramentas pagas que eu realmente utilizo no dia a dia, então eu mostro de por que eu utilizo, né, diretamente focadas, né, as ferramentas para o nosso mercado de escanteios, né. E aí a gente vai chegando, então, no módulo de análise, que é o módulo que eu amei gravar, cada aula ali tem 3 vídeos, então assim, mais de 20 análises, muito legal de assistir, porque no primeiro tempo eu sempre captei dos 30 minutos em diante, do segundo tempo dos 80 minutos em diante, então assim, sem cortar, analisando em conjunto, ilustrando ali. Show de bola, um módulo maravilhoso. Esse é o módulo que vai mudar a sua vida nesse mercado, né? E ao final do módulo, né, a minha fórmula ali, os números e tal, para você, se tiver somente com o celular na mão e estiver no meio da rua, falar, esse jogo tá bom, ou, bicho, esse jogo aqui é cilada, e cair fora, né? Então você desenvolveu a mentalidade, aprendeu tudo sobre gestão, viu as possibilidades do mercado, definiu onde você quer chegar, né, qual que vai ser a sua linha de chegada, que é importante você definir, né, e depois definir uma nova linha de largada. Aprendeu a analisar, já sabe onde entrar e onde não entrar, aí sim você começa com as técnicas, né? Então eu trabalho com técnicas pré-live, as técnicas alternativas que eu chamo, né, as menos utilizadas, mas que é importante a gente saber, porque muitas vezes no mercado você está procurando ali, não acha nada do jeito que você quer, mas de repente tem uma outra ali que você fala, opa, para aquela outra técnica rola, e aí cabe fazer a entrada, né? E aí, por fim, eu chego então nas técnicas profissionais, partindo aí do basicão, que eu chamo, né, o basicão 1.7, que é o último canto, 2 cantos, reembolso, que nem eu expliquei várias vezes aqui, né, no YouTube, tem até a minissérie, né, basicão 1.7, mas aqui no YouTube eu coloquei o basicão do basicão mesmo, no curso tem o basicão
com alguns incrementos que já te fazem sair aí do nível amador e começar a profissionalizar, né? E depois, então, o módulo com as minhas técnicas que eu utilizo, algumas eu nunca vou trazer aqui para o YouTube, então eu valorizo quem confia, quem investe, né, no meu trabalho. Então, técnicas que ficarão somente lá, técnicas que eu utilizo no dia a dia mesmo, tá? E depois, né, como buscar odds grandes, né? 10 de odds que eu já mostrei aqui no canal, odd 3, 4, 5, que dá para buscar tranquilamente como odds maiores do que isso, né? Que requer mais cuidado, mas dentro da gestão não tem problema nenhum, né? Então é um curso completaço, o curso Escantevo, né? Aqui no site tem mais informações, enfim, né? Vou deixar para você acessar aí, escantevo.com.br, o link está na descrição. No momento que eu estou postando esse vídeo, né, na data, o curso está custando R$ 997, pode ser parcelado em 12 vezes sem juros, tá? Mais barato do que aquele grupo que você paga lá e não tem resultado nenhum, tá? E aí tem o curso Corner Pro, e aqui a gente vai para a diferença, né? O curso Corner Pro, você vai aprender a utilizar esse site aqui de cabo a rabo, todas as informações, todos os recursos, todas as ferramentas, tudo que tiver aqui tem no curso. Então você vai aprender a usar a fundo esse site. Mas, sobretudo, né, duas coisas muito principais, né? Então você vai aprender a usar muito essa aba ao vivo aqui, que não é só ficar olhando corzinha aqui como o pessoal imagina, não tem nada a ver com isso. Tem muito número, muito filtro, muita coisa para a gente colocar aqui. Então agora tem 42 partidas, por exemplo, né? Então você que fez o curso Escantevo, você consegue chegar aqui e aplicar filtros para mostrar somente jogos que estejam dentro, né, do padrão que eu ensino no curso, dos jogos em que os cenários são favoráveis, né, no meu entendimento, né, como eu trabalho, né? Então você para de focar tentando achar jogo bom onde não tem, né? Então já começa a mudar a partir daí, né? E também a criação de robôs, né? Então por que criar robôs? Porque se você utiliza o Corner Pro e não sabe trabalhar com robôs, você vai ficar o dia inteiro olhando para isso aqui, tentando caçar alguma coisa, né? Se você não tem Corner Pro, você vai ficar o dia inteiro na Bet365, rolando lá, entrando de partida em partida. 10 da manhã você tá lá, 10 da noite você tá lá e trocando moeda e sem fazer dinheiro, né? Então o robô entra onde? Quem faz os dois cursos consegue vir aqui no Corner Pro e configurar um robô assim, a grosso modo, né? Robô, é o seguinte, só me avisa quando você encontrar um jogo do jeito que o Tevo Soares me ensinou lá no curso. Ponto. Né? Então, basicamente é isso, né? Por isso que é interessante você fazer os dois cursos, né? Então aqui, eu estou com o Telegram aberto, né? Já mostrei aqui nos stories, enfim, alguns jogos que eu recebi hoje, enfim. Tem vários jogos aqui. Quem é aluno meu sabe que eu não opero muitas vezes no dia. A gente tem que realmente saber a hora de parar. E se você não fizer isso, é um dos motivos que está quebrando a sua banca. Porque você está ganhando, começa a devolver. Chega na estaca zero, fala, nossa, mas eu estava ganhando, vou tentar subir. Aí você desce. Então, é mais ou menos isso que acontece com quem está começando, né? Então aqui, ó, 9h17 da manhã eu recebi esse alerta aos 79 minutos, né? Dava tempo para entrar para dois cantos? Não sei. Sinceramente não sei. Essa partida aqui eu não acompanhei. A gente olharia aqui aos 79, talvez desse tempo de entrar para asiático. Enfim, sai o último canto. Seria red? Seria green? Alguém entraria depois de o mandante ter feito 2-1? Pode ser que ninguém entrasse aqui. Então, assim, era um jogo que estava muito bom. Tanto é que saiu o gol e saiu o último canto, né? Aqui, 8 horas da manhã. Vamos ver. Alerta aos 24 minutos. Alerta aos 24. Entraria aí por volta dos 28, 29, 30. Teria que sair dois cantos no primeiro tempo. Saiu aos 39, aos 40 e aos 43. Então, show de bola. E esses foram os robôs de hoje, né? Ontem teve vários robôs. Enfim, eu não fico com a Bet365 aberta. Parece enganação isso, né? Mas eu não deixo a Bet365 aberta, porque se você deixa o site aberto, você fica procurando o jogo onde não tem. Então eu deixo fechado, chegou um alerta aqui, eu venho, dou uma olhada no Corner Pro, vejo as informações que me interessam, que faz sentido para mim. Se tiver legal, aí eu clico no link aqui, abro e vou lá na Bet, faço uma operação ou não, né? Então aqui, por exemplo, alerta de ontem, eu tô pegando aqui, vamos aleatório aqui. Alerta aos 74, daria para entrar para dois cantos?
Depende, normalmente aos 77, por aí a gente já consegue. Aqui teve canto aos 79 e aos 82, né? Então, provavelmente daria. Ah, não daria, ah, daria. Tanto faz. Enfim, o jogo estava muito bom, saiu gol também, né? Outro jogo aqui, ontem também, alerta aos 75. Dava para entrar para 2 cantos, até uns 77, 78 dá para entrar. Canto aos 86, canto aos 90. Então, maravilha, né? Tudo aqui sugestão para 2 cantos nesses robôs, né? Eu não sou chegado em operar em último canto, tá? Ensino no curso, tem várias coisas para se fazer com o último canto que são muito interessantes, mas dentro de um cenário que eu ensino no curso, tá? Aqui outro jogo, ó. Avisou 74, dava tempo de entrar ali aos 77, 78? Dava, então canto aos 83, canto aos 95. Aqui outro jogo, C.A. Brown, avisou 74. A gente entraria aos 77, 78, enfim, vamos ver aqui, teve canto aos 84 e canto aos 95, então maravilha também. Primeiro tempo aqui, ó, Campinense, Campeonato Paraibano, 28 minutos, entraríamos ali por volta dos 30, né? Canto aos 39, canto aos 47. Aqui, sinceramente, eu acho que seria Red, porque quando é 47 do primeiro tempo, aparece 45 mais 2, não aparece 47, não. Aqui acho que seria Red, tá? Aqui C.A. Brown, né? É outro time com Brown no nome lá. 29 minutos. Daria para entrar para 2 cantos assim, correndo em cima da hora, né? Canto aos 36, canto aos 37. Beleza. Segundo tempo aqui, 74 minutos. Aqui um monte de canto, então daria tempo tranquilamente. Enfim. O robô, ele só manda para mim partida que realmente está interessante dentro do que eu ensino no curso Escantevo. Não tem nada a mais, nada a menos, né? Porque você precisa encontrar partidas que estão ali no meio termo. Ela não pode ser muito uma coisa ou muito outra coisa. Ou seja, ela não pode estar muito lá em cima, que nem eu mostrei aqui no YouTube, partidas green farto, né? Que chama o vídeo, né? E não pode estar muito abaixo do que eu considero ideal também, né? Então, a gente tem que estar sempre trabalhando dentro da relação tempo e odd, né? De uma maneira que seja lucrativa, né? Sem ter tanto risco assim. Enfim, aqui tem vários alertas. Dá para eu abrir um monte aqui. Claro que vai ter head aqui, né? Mas não tem problema nenhum tomar head nesse mercado, né? Desde que os greens sejam superiores, enfim. Aqui eu não estou escolhendo nada, por exemplo, ó, tô com o mouse aqui no Telegram, vou fazer assim, ó. No que cair a gente abre, ó. Então aqui, ó, jogo lá em Ruanda. Vamos ver aqui, 74 minutos. A gente entraria ali por volta dos 77, 78, ó, canto aos 82, 83, 87, 89. Vamos ver o outro aqui, ó. Ó, que cair nós abre aqui, ó. Avisou aos 29 minutos. Vamos ver aqui, canto aos 35, canto aos 43, canto aos 44, canto aos 46, beleza, vamos abrir outro aqui. Ó, 24 minutos, campeonato de Ruanda também, 24 minutos, canto aos 29, talvez daria, talvez não, canto aos 38, então aqui não dá para saber, vamos abrir outro aqui. Aqui ficou no meio. Vamos abrir os dois, né? Avisou aos 76. Canto aos 90, canto aos 92. O outro aqui avisou aos 29. Canto aos 39, canto aos 41, canto aos 43. Enfim. Então é por isso que eu trabalho com robôs, né? É isso que eu queria mostrar aqui também, né? Então aqui, ó, dia 17 de junho. Ó a quantidade de alerta que eu recebi. Ó. Tudo dia 17. Vamos passando aqui. Ó, aí aqui começou dia 18, ó. Dia 18. Tá vendo? Então, assim, às vezes tem 200, 300 partidas no dia. É melhor você receber ali 15 alerta que seja, né? De jogo que realmente presta para você dar uma olhada e fazer a operação ali, do que ficar caçando um jogo onde não tem, né? Inclusive esse aqui chegou depois que eu comecei a gravar o vídeo, ó. 74 minutos, 1 a 0 pro mandante e tal, beleza. Vamos ver que virou esse aqui.
Aqui, ó. 74, a gente entraria aos 77, 78, 79, ó, canto aos 80, canto aos 80, canto aos 86, gol pro mandante ainda aqui, ó, né? Enfim, então, espero que você tenha entendido a necessidade, né, a utilidade, né, de você fazer os dois cursos, né? Não é porque eu tô falando, compra, pelo amor de Deus, não é isso não. É que se você fizer o curso Escantevo, show de bola. Se você tiver com uma calculadora e só com o celular, beleza, você está num consultório, no escritório, dentro do Uber, beleza, você olha ali a tela, você consegue fazer a operação tranquilo. Mas você não consegue analisar tantas partidas ao mesmo tempo quanto um robô analisaria para você, né? Então, a ideia é essa, você compra o curso Escantevo, aprende tudo ali, técnica, gestão, etc. E depois você adquire também, né, o curso Corner Pro. E aí você coloca um robô lá e fala, robô, me avisa só se o jogo estiver dentro ali do que o Teuvo Soares julga como interessante, senão eu tô fora. E acabou. Fora disso, você não fica inventando moda, querendo operar para gol, operar para resultado, operar para ambos times marca, operar para não sei o que. Porque o vício traz isso, né? Você fica o dia inteiro ali olhando, às vezes não tem uma partida boa para escanteio, mas você quer gastar o dinheiro ali de qualquer jeito, né? E depois não sabe por que a banca derrete. Eu até vou gravar um vídeo sobre isso, né? De por que as bancas são quebradas assim tão rapidamente. E talvez você se identifique, tá? Enfim, essas são as diferenças, né? O curso Escantevo é voltado totalmente pro mercado de escanteio, não falo quase nada aqui do Corner Pro, é dois videozinhos que tem ali só de exemplo mesmo, de eu utilizando para você comparar e ver essa facilidade, né? De um robô sendo nosso escravinho ali o tempo inteiro, né? E o curso Corner Pro, onde você aprende tudo sobre a plataforma, melhora muito sua análise, né? Além de criar esses robôs aí, que são sensacionais, né? Então o curso Escantevo, hoje na data desse vídeo, né, tá R$ 997, pode parcelar em 12 sem juros. E o curso Corner Pro de R$ 997, ele tá pela metade do preço, tá por R$ 497, pode ser parcelado em 12 sem juros também. E aqui, promoção vigente por pouco tempo, não sei se quando você vê esse vídeo vai estar disponível, mas entra no site do Escantevo aqui, clica em comprar, e aí se você tiver com sorte ainda, você vai poder ver aqui embaixo, ó, uma promoção que hoje está valendo, claro, no momento que eu estou gravando o vídeo. Ó. Quero aproveitar a oportunidade. Aí você pode adquirir o curso Corner Pro por R$ 247. Aí vai ficar tudo aqui, vai ficar R$ 1.244. Aí você parcela tudo, vai dar 12 de cento e alguma coisa, aí cento e pouquinho, 104, 105 reais, sei lá. Vamos fazer a conta aqui para não ficar feio, né? Vamos ver aqui, ó. 244 dividido por 12... sem juros, 12 de 103, ó, é praticamente o que você paga naquele grupo lá que não dá resultado nenhum para você. Você vai ser totalmente independente, né? E ainda vai ter a facilidade do Corner Pro do seu lado, beleza? Espero que você tenha entendido como eu utilizo os robôs, espero que tenha entendido também a diferença entre os dois cursos e a vantagem também de adquirir os dois, né? O único problema que eu considero é a pessoa ainda estar meio ruinzinha do mercado e adquirir somente o curso Corner Pro. Aí é bem complicado, né? Como eu gosto de falar, né? Um exemplo meio besta, mas ilustra muito bem, né? Se você chegar para uma pessoa que não sabe cozinhar e dar um livro de receita para ela, não vai sair nada. Não adianta você esperar que não vai sair nada, né? Agora, se você chegar para um cozinheiro que já manja, né, e falar assim, faz alguma coisa para mim e não dá um livro de receita para ele, ele vai cozinhar alguma coisa, porque ele já sabe, né? Então o Corner Pro na mão de quem não sabe analisar, não sabe técnica, não sabe gestão, não tem mentalidade, não vai adiantar nada, né? Então é o que eu aconselho. Ou você compra somente o curso Escantevo, e aí vai se virando aí no modo raiz mesmo, né, na mão mesmo, né? Ou você compra os dois, né? Agora só o curso Corner Pro é bem complicado mesmo, por isso que eu acabei de dar esse exemplo aí, beleza? Espero que tenha gostado, um grande abraço e até o próximo vídeo.